sexta-feira 13, a gente veio aqui bater um papo com você sobre a sua filmografia e também sobre Sexta-feira 13 e horror. Então, eu queria já começar falando sobre Animal Cordial. Você veio de uma trajetória de curtas antes do Animal Cordial, né? Então, queria muito saber como foi essa mudança do curta para um longa-metragem e principalmente porque a escolha de um subgênero como o slasher, que é o meu subgênero favorito, e ali você traz ali elementos novos e um contexto social dentro do slasher ali, que foi super legal. Eu queria entender como é que foi o processo criativo. Ah, que pergunta bacana. Obrigada, Gabi, por me receber aqui, pela pergunta. Eu não passei pelo dilema que alguns diretores passam de agora é hora de mudar para o longa. Eu acho que as histórias dos meus curtas foram crescendo no sentido, né, de precisarem de mais tempo, de tela para se Sim. resolverem. E aí eu cheguei a esse formato. Não foi tanto uma separação do curta. Eu acho o curta-metragem um gênero muito difícil de realizar, né? Porque você tem ali um trabalho de concisão que é muito especial. E eu acho que essa musculatura do curta-metragem acabou indo comigo para o longa, no sentido de que eu acredito que no audiovisual a gente é, não possa haver desperdício nem redundância, né, de imagem. E eu acho que isso vem muito do curta-metragem. Então ele chegou de forma muito natural. O Animal Cordial eu acho que ele é um slasher com uma história que eu nunca tinha visto, que eu gostaria de ver, né, como consumidor. Eu também amo slasher, sobretudo o slasher italiano, né, do Dario Argento, do Mario Bava, do Lucio Fulci. Então, uma espécie de gênero ultra gráfico, né, dentro do horror, que Sim. sempre me interessou, mas ao mesmo tempo um gênero dominado, muito dominado pelo olhar masculino. Não que esse olhar seja descartável, não é isso que eu estou falando, mas ele era o único, ele era predominante, preponderante, né? E uma outra questão que eu acho, a artista mulher, ela lida em todas as áreas, eu acho, sabe, das artes plásticas, a música, ela lida com um reservatório ali de raiva, né, de rage, que eu acho que desemboca muito, no meu caso, desemboca muito naturalmente nesse gênero, né, que é um gênero, isso, de atrito, de iminência de morte, de iminência né, de machucado, de dor. E eu acho que Violência isso visceral ali, né? eu acho que isso é uma experiência, infelizmente, é uma experiência do feminino, né? Sim. Como transmutar né, essa violência diária, às vezes levada a cabo contra nós de uma forma tão terrível, como transmutar essa violência e falar de violência feminina né, num objeto artístico. Eu acho que tudo isso também a paixão pelo slasher, né? O interesse em abordar a raiva feminina, a violência reprimida do feminino também é uma coisa, né? O interesse também em entender essa violência masculina, né? Que perpassa a sociedade ali muito silenciosamente, muito que tem a ver com humilhação, com disputa de poder, etc. Então surgiu o Animal Cordial. Acho que essas foram os ingredientes principais. Incrível, incrível. Adoro. Depois você veio com A Sombra do Pai, tem a Dalva querida, é um personagem ali que eu adoro. O quanto da Gabi tem na Dalva, na construção, suas memórias de infância, para você construir essa personagem? É uma boa pergunta, né? Olha, eu acho que todo filme meu, todos os personagens, eu passo por eles em algum momento, né? É, Acho que a construção da imagem do vilão, digamos assim, né, do personagem mais excluído, mais sombrio, ao personagem mais solar, tem muito de mim, porque é a maneira como, ou seja, eu sintonizo esses afetos humanos, nessa essa maneira de ser humana, para gerar, né, esses personagens de forma que eles sejam contraditórios, que eles não sejam, né, não deem a sensação de serem construídos de fora para dentro, enfim, mas sim de dentro para fora. Então, acho que eu tô
em todos eles, né? Eu tô na sombra e na luz. E com Dalva não é diferente. Eu acho que, como ela, eu fui uma criança muito introspectiva. E tem um traço biográfico ali de que ela, né, assiste a filmes de terror dublados, que se repetem. É, ela assiste dois filmes específicos que se repetem, né, ao longo do filme, as reprises. É essa memória afetiva que eu tenho de como eu acessava os filmes, né, na TV aberta, que era o que tinha disponível nos anos 80, ali depois com a chegada das videolocadoras, mas tem essa memória, né, de acessar o horror, não como um lugar de medo para mim, mas como um lugar de refúgio. Tanto que eu acho que o Sombra do Pai, ele lança uma perspectiva do medo sobrenatural, principalmente para Dalva e para Cristina, né, para Tia, como um alento, né? Essas duas personagens não tratam com o sobrenatural como o sobrenatural é feminino nesse filme, né? É a tia que faz mandingas, né? Que tem uma benzedeira e trata isso muito muito cotidianamente. Eu sou uma mulher baiana, né? Então eu vi isso, né? Via e vejo isso acontecer em minha família de forma muito natural também, esse sincretismo, essas crenças. Então, eu acho que o horror no Sombra do Pai ele é mais refúgio do que ameaça. E eu acho que a ameaça está no lugar do humano, muito no lugar do humano, da escassez material, né? Da exploração do trabalho daquele pai que não tem tempo, né, de velar pelos mortos, nem pela morta que foi a mulher, nem pelo morto que foi o amigo, né, que morre na obra. Então, eu acho que se tem uma subversão no Sombra do Pai, é que o monstro, né, ele é um afago, ele é compreendido pelo feminino. A Dalva, né, conjura uma mãe monstro e aceita um pai monstro em diversos sentidos, né, um pai violento, um pai áspero. Então ela aceita esses monstros como genitores, né? Porque é o refúgio, é o lugar da criatividade desse personagem. Então, com Dalva, acho que eu divido o mundo lúdico, o mundo criativo, a introspecção. Eu acho que a necessidade de transformar a realidade ao redor, né? Porque para mim criatividade e magia, sabe, elas estão ali no mesmo, na Lado a mesma lado, assim. frequência. Então eu acho que me identifico com ela, mas também com os outros personagens nesses lugares que eu te falei. Legal, Gabi. Falando ainda sobre o processo criativo, Quarto do Pânico. Aqui você tem um material base, né, para construir uma releitura aqui, né, dessa obra. Como foi para Sim. você? Eu acredito que tenha sido um processo um pouco diferente nesse caso. Como foi para você? Se você puder compartilhar como é que foi a construção dessa releitura. Posso muito. Olha, ela é diferente no arranque, né? Como você disse, na base, no começo. Mas a partir do momento que eu me sento com o Fábio Mendes, que é o roteirista, né, do Quarto do Pânico, e eu abro para ele a necessidade de que a gente, de alguma forma, eviscere aqueles personagens e entenda quais são as entranhas de cada um deles, entenda quais são os temas subterrâneos que esse filme traz, né? Por exemplo, na relação entre mãe e filha, essa necessidade de toque, esse medo do toque, né? Esse medo de contato físico que pode desaguar num contato mais íntimo, que pode desaguar em ter de enfrentar um luto que não é enfrentado. Então, esses são temas que me são muito caros, né? E que estavam em potencial na escrita de Fábio, né? Na arrumação, e Sim. que juntos em sala de roteiro aprofundamos essas conexões, né? Então eu costumo dizer que, olha, Gabi, eu acho que é só o texto de base mesmo, porque a partir do momento que eu me envolvo com o universo, eu vou em busca desses pequenos abismos que estão contidos nos personagens, né? E só aí eu posso entender, dentro inclusive da lógica de gênero, né, da construção de um filme de ação, da construção de um filme, de que forma o meu olhar,
que é a minha câmera, né, vai se comportar em cada cena, porque cada cena ela não é feita só das ações físicas, né? As ações físicas às vezes são pretextos do que os personagens estão sentindo, são pretextos de contradições, são pretextos para o medo. Isso vale para tudo, para o que pessoas falam dentro de filmes, na minha cabeça, para a forma como as pessoas agem, né? Então, esse percurso rumo ao fundo de cada um desses personagens, ele é essencialmente o mesmo para mim, tanto num filme que eu mesma escrevo, quanto um filme que parta de um outro escritor, e nesse caso, de um roteiro que já havia sido processado por um outro artista, que eu respeito muito, que é o David Fincher, né? Eu acho que o David Fincher está muito interessado na obra dele em questões do masculino, o que eu acho sensacional, né? Uma perspectiva muito única, muito autoral mesmo, né, desse universo. Da minha parte, estou muito interessada nas questões que tangem o feminino não mulher, mas como a sensibilidade do feminino ajuda, dificulta, ressalta as relações entre homens e mulheres na sociedade, né? Então, é isso, é uma apropriação sensível desse material, não importando se esse material existe, se ele parte de mim inicialmente, de um texto meu ou não, em determinado momento ele se torna meu, né? Legal. Gabi, é notório quanto o elenco se diverte ali no Quarto do Pânico. Até quando eu vejo ali as entrevistas, eles trazem muito isso, que foi uma, né, um set divertido. Mas como você construiu a atmosfera, que é uma tensão psicológica crescente ali, né, no filme. Como Sim, você construiu isso ali no set? a atmosfera é uma palavra boa, né, Gabi? Porque a atmosfera, a gente precisa dela para respirar. Então, acho que a atmosfera tem muito a ver com você entender o papel de cada cena para que esses personagens respirem, né? Existam. Eu acho que não só nos filmes de gênero, mas em qualquer filme, a construção de atmosfera vem muito da compreensão do que esses personagens, pelo que eles estão passando. No caso de Quarto do Pânico, em como construir, né, um medo latente que vem de todos os lados, né? Que vem dos ladrões, cada um com seu medo particular. Como é que você externaliza isso? Um que tem medo de não conseguir chegar na grana, que é o Raul. O outro que tem medo de não conseguir chegar na grana porque o filho não morre no hospital, né? O Charlie, que tem medo de não chegar na grana e se sentir ainda mais humilhado, porque é um personagem. Então, são esses medos, por exemplo, dos ladrões, de não alcançar um objetivo muito, muito clássico, mas são esses medos que criam essa atmosfera de crescente tensão, né? Onde o não para o objetivo deles faz com que se escale, né, o potencial de violência que existe em cada um deles. No caso da mãe e da filha, acho que é a mesma lógica, né? É uma mulher que passa por um luto de uma morte brutal, violentíssima, né, do marido, e o pânico, o terror de que isso aconteça de novo, não com ela, mas sobretudo com a menina, né? De quem ela precisa ser Sim. mãe, de quem ela não tem conseguido ser mãe até a invasão dos bandidos. Então, eu acho que a atmosfera é isso, é o ar que os personagens respiram, e para que você entenda que ar é esse, você precisa entender de que matéria são feitas essas criaturas, né? De como você vai esticando a corda, e você está falando em suspense, né? De como você está tensionando todas as expectativas que cada um tem em relação à história. E eu acho que isso, até para expandir um pouco, para a gente não ficar só no gênero do horror, eu acho que isso serve para qualquer filme. Se você vai escrever um drama, né, em que uma personagem, não sei, precisa livrar o filho de uma condenação, estou criando agora, tá, Gabi? Mas de uma Sim. condenação por um crime que ele não cometeu. Então, a atmosfera que se tem que criar em torno disso o suspense que existe em torno disso é de fato a ameaça, né, de que essa prisão aconteça. São eventos orquestrados, né, para brincar com esse tema do medo da injustiça, né, que não estejam, podem não estar relacionados intimamente com a história principal,
mas que alimentam, né, a história dessa personagem fictícia que estamos criando aqui. E aí a gente vai criando o que a gente chama de atmosfera, é esse tom, né, que a história tem para Sim. ser contada. Toda história tem para ser contada, né? Então, no caso do Quarto do Pânico, eu acho que o tom dela é o primeiro a escassez de tempo, né, para todos os personagens. Então tem um ticking clock ali, tem Há uma e a urgência ali o necessidade. tempo todo, né? Exatamente, e a necessidade brusca de que eles enfrentem os próprios medos, todos eles, né? Eles estão ali o tempo Sim. inteiro, eles não podem falar, ah, isso eu não quero tratar agora, tem que tratar naquele momento, naquele filme, ou as coisas não vão acontecer, né? E eu acho que o medo mor dentro dessa bolha atmosférica é o medo da morte, né? Para todos eles, né? Da Sim. aniquilação, né? Gabi, estamos num momento que o horror está com uma visibilidade assim altíssima. Desde o ano passado ali, a gente teve a Substância concorrendo ao Oscar, uma mulher dirigindo um filme de horror. Esse ano, Pecadores sendo recordista de indicações. Sempre foi um gênero que tem um público cativo, que sempre teve audiência. Só que agora há uma visibilidade ali por parte mesmo da indústria. Você enxerga Uhum. que realmente a gente está tendo essa abertura nesse momento. Queria um pouquinho também de um panorama do que você acha das mulheres agora. A gente sempre teve mulheres dirigindo horror, mas a gente está tendo um crescimento, acho muito tímido ainda, queremos muito, né, mais mulheres dirigindo, isso ainda é muito pouco para a gente, mas Uhum. queria também uma visão sua ali, como uma realizadora do gênero, como você Uhum. enxerga tanto esse crescimento, principalmente esse olhar da indústria de entender que o horror é um gênero rentável, mas também Uhum. das mulheres aqui realizando o gênero. Massa, massa. Olha, Gabi, eu acho que a indústria sempre soube que o horror é rentável. Eu acho que o que acontece de uns 25 anos para cá é que as instâncias de legitimação crítica, né, estão olhando para esse gênero narrativo, que é um gênero como qualquer outro, estão olhando para o hibridismo dos filmes contemporâneos também, né? Por exemplo, você falar de Parasita, você não pode esquecer aquele terceiro ato, que é Exato. um slasher, né? Mas não é só isso, um filme, são filmes muito complexos. Você falar de Weapons, que é um filme do ano passado que eu acho um dos melhores filmes, muito pouco falado, mas que deu muito lucro para a indústria, por exemplo, mas e que também criticamente é um filme que fala, né, dos Estados Unidos, da falência das instituições, né, do Estado, ali representado pela polícia, da falência da sociedade como um todo, né, que se ocupa mais de apontar o dedo e julgar, achar culpados e punir do que em resolver as questões. Então, é um filme sobre os Estados Unidos contemporâneo. Acho que a minha fala é autoexplicativa, não preciso entrar mais Sim. em detalhes, mas e ao mesmo tempo ele é um filme que deu muito lucro, né? Um dos filmes que mais deu lucro no ano passado. Sim, E ao mesmo tempo ele, na minha opinião, ele não tem a leitura pelas grandes instâncias de legitimação que deveriam. Assim como as do Jordan Peele, quando lançou, me lembro, eu falo, gente, Lupita Nyong'o precisa, né? Se o Oscar, para aquela sociedade, é considerado um prêmio, uma instância de legitimação muito importante, uma interpretação como aquela, se não estivesse no filme de horror, muito provavelmente chegasse né, numa premiação como essa. Então, Toni o que eu quero Collette com dizer? Hereditário também, Toni né? Collette, com Hereditário, assim, são muitas coisas. Então, assim, eu acho que o horror, ele ainda ocupa, ele sempre deu lucro, ele continua dando lucro. O que eu tenho visto são filmes de horror feitos artesanalmente, feitos por autores, como o Paul Thomas Anderson, da estatura do Paul Thomas Anderson, da estatura enfim, falo Paul Thomas Anderson porque ele fez o One Battle After Another, né, que é um dos filmes mais celebrados desse ano, mas há filmes que eu acho que filmicamente são ali da estatura dos filmes que são muito celebrados e que são diminuídos automaticamente porque estão dentro do gênero, né? Eles funcionam dentro desse gênero. Com isso, não quero parecer pessimista, mas só lembrar que a indústria, como parte desse sistema capitalista, ela também vive de ciclos e do que é hype. Então, Sim, assim, é um certo exato. hype, né? Você abraçar, mas não muito, alguns gêneros e criadores, mas não muito, alguns gêneros narrativos e gêneros
e criador, mas não muito, para dar o braço a torcer para um movimento cultural que é mais amplo de reconhecimento desses Exato. gêneros, né? E aí você fala de Sinners. Sinners é um dos melhores filmes já feitos, Sim. na minha opinião, assim. É um filme extraordinário, maiúsculo, que sabe manipular o discurso sem ser didático, de uma forma lúdica, de uma forma brilhante, com personagens extraordinários, profundos, né? Traz o Eu acho que hibridismo que Sinners você é falou dos gêneros, né? exatamente, Tem ação exato. ali de forma potente. Tem ação, tem comédia no filme, é, tem, Sim, exato. tem tragédia no filme. Então, É um filme é, é, musical. é um musical. Então, eu acho que Coogler é um dos grandes, né, da nossa geração. E eu acho que Sinners é um filme que ele não ser reconhecido seria muita aberração. É isso, porque ele é tão exuberante. A maioria dos filmes não é tão exuberante quanto. E por estarem vinculados a gêneros mais sérios, entre aspas, para essas instâncias, né, chegam a disputar ombro a ombro com filmes como Sinners. Então, eu acho assim, não é uma visão pessimista, é uma visão realista. Né? Nunca esquecer que a gente está dentro da indústria cultural e que dentro da indústria cultural existem fases e ciclos, né, que impulsionam essa indústria, que impulsionam a venda, o falatório, né, a curiosidade em torno disso. Que o horror, para mim, o bom filme de horror, como o bom drama, como a boa comédia, como o bom tudo, sempre existiu na história. Se a gente for remontar, né, a história do cinema, tá lá, Sim. não é uma coisa que a gente inventou agora, mas eu acho que a diferença está nas instâncias de legitimação reconhecendo esses filmes como obras complexas. Isso é animador. Aí tu tinha me perguntado sobre mulheres dirigindo gênero, é isso? Exato. Se você Exato. enxerga esse crescimento, porque assim, sempre tivemos mulheres dirigindo horror, mas Aham. hoje acho que talvez mais notoriedade, né? E acho que muito, Mas, muito nesse movimento que você traz aqui do horror também ser legitimado e com isso também as mulheres que dirigem o gênero também terem mais perfeito, visibilidade, né? Então, perfeito, mas queria perfeito. saber de você como você enxerga. É uma pergunta muito boa, porque vou dar uma declaração polêmica do bem. Eu acho que mulher nasceu para ser diretora, porque o diretor de cinema ele é multitarefa, ele é uma figura, né, que precisa coordenar muitos departamentos, ele é uma pessoa que precisa realizar uma infinidade de pequenas tarefas para chegar, né, numa cena ali na mesa de edição que funcione. Essa multitarefa, essa possibilidade de realização de multitarefa é feminina. Me, Sim. me, me Total. permita, me permita fazer essa afirmação. Eu acho que a maior incidência de mulheres dirigindo filmes de gênero tem a ver com dois fatores. Primeiro, a realização de filmes ela não é economicamente tão distante como ela era antes, né? Tão improvável, porque fazer filmes era muito mais complexo, custava muito mais. Então, para uma mulher chegar nessa posição de comando num produto artístico, num objeto artístico que demanda ainda mais volume de dinheiro, isso tem a ver com grana, tá, Gabi? Isso era impensável. Com o cinema digital, a maior facilidade, né, na produção dos filmes, eu acho que essas mulheres têm mais acesso. É só comparar na história do cinema o número de documentaristas e o número de diretoras de ficção. O número de documentaristas é relativamente grande. Por quê? Porque são filmes feitos com menos dinheiro, com menos aporte de capital, né? São filmes menos ambiciosos do ponto de vista da indústria, né? Então não são vistos como ameaça. Então, onde é que estão as mulheres fazendo esse tipo de filme? Aí a gente pula várias casas para 25 anos contemporâneos e a gente vê o cinema muito mais acessível, inclusive para produções periféricas como a nossa, latino-americana, né, que estão à periferia da produção massiva hollywoodiana, e a gente vai ver, sim, mulheres dirigindo por conta disso, sabe? Mais mulheres dirigindo por conta disso. E o horror, para mim, ele foi inventado pelas mulheres. Ele foi inventado por Mary Shelley, né? O horror contemporâneo em Frankenstein.
novamente falo do acesso ao dinheiro. Desculpa estar sendo, tá sendo repetitiva nisso. Mas, assim, se você compara, novamente um comparativo, a quantidade de escritoras de horror que existem na história da literatura, elas são muito maior. Esse número é muito maior que o número de homens, que o número de mulheres diretoras do cinema. Por que isso? Porque escrever um livro, é você dentro da sua casa, realizando o seu trabalho doméstico, não é isso? E escrevendo no tempo que lhe cabe, sem custo, né? Sem custo, sem aporte de capital inicial. E o horror, para mim, aí é outra aposta, mulher vive com medo. Mulher Exato, total. É. assim que ela ingressa na sociedade, é medo da violação, é medo do que podem fazer com ela, é medo de ser destratada, é medo de ser subjugada. Esses medos, na mente criativa de um artista, né, não raro desembocam, né, em alguma coisa de gênero. Ou a sublimação desse medo, o abraço que algumas artistas fazem desse medo, né? Então eu acho que o horror é uma casinha aí, é um nicho que comporta personagens marginalizados, mulheres, negros, LGBT, né? É o cinema queer, chama cinema queer. O cinema de horror é um cinema queer, né? Porque é um cinema que Sim. permite a essas pessoas marginalizadas, né, terem uma voz e falarem de seus medos, né? E fabularem sobre seus medos. Então, acho que são essas duas razões, sabe? Gabi, o que você tem de projeto para vir? Eu estou muito curiosa com o Chico Crocodile, com a Bianca Comparato. Você pode dar algum spoilerzinho para gente, contar um pouquinho sobre esse projeto? Posso, com muito prazer. Olha, She Crocodile eu posso dizer que é uma história sobre raiva feminina. Ela acontece no seio ali da elite cultural brasileira. Ela é a história de uma herdeira de um império imobiliário de luxo, que se vê aos poucos se transformando nesse bicho, né? Nesse bicho topo de cadeia alimentar. Ela já é um topo de cadeia socioeconômica, então ela vai se transformar nesse topo de cadeia alimentar, só que ela precisa se alimentar e ela descobre que o que a sacia é a carne humana, né? Então essa personagem é assistida, né, por um médico no melhor estilo médico louco, que, né, meio que documenta essa transformação dela, né, acompanha essa transformação dela, vai auxiliá-la no dilema de quem comer, quando comer. Então é um personagem profundamente contraditório, uma anti-heroína, acho que isso eu posso falar. Uau! E a Bia Comparato, eu escrevi para a Bia Comparato esse projeto, escrevi para ela, e ele se realiza em 2027, se Deus quiser. Muito ansiosa já para ver mais, saber mais. Eita. Gabi, para finalizar, sexta-feira 13, você foi Uhum. uma criança que cresceu nos anos 90, assim como eu, então possivelmente era uma pessoa que ia à locadora com frequência. Muito. Existe algum rito que você faz na sexta-feira 13? Algum filme que você revisita? E tinha algum filme que você alugava com frequência nas locadoras? Olha, Gabi, sexta-feira 13, enquanto eu crescia em Salvador, não era uma data, né? Ela era uma coisa muito distante, era uma coisa muito. Não sei, ela meio que não fazia parte, assim como o Halloween, não fazia muito parte do código, né? Mas havia momentos como, vamos lá, o feriado, as férias do meio do ano, né? As férias de São João, que a gente chama, onde que era eu acho que um parque de diversões para quem, né? Para quem gosta de filmes e tem toda uma videolocadora aos seus pés. Então, Só quem viveu houve sim sabe. filmes. Só quem viveu sabe a emoção, né? E tinha outra coisa, os filmes alugados, eles precisavam ser vistos, havia um compromisso, né, em assistir aos filmes. Eles não estavam lá e podiam ser ignorados. Eles custavam dinheiro, né? Eles eram Sim, alugados, eles precisavam ser vistos. Então, esse compromisso com assistir ao filme, eu acho que é uma coisa que nossa geração pegou, né, com esse hábito do aluguel de filmes. Mas voltando à tua pergunta, sim, há filmes de terror que eu assisto com recorrência.
não necessariamente na Sexta-feira 13 enquanto crescia. Como O Exorcista, que é um filme que eu gosto muito, O Bebê de Rosemary, que é um filme que eu gosto muito, o Psicose, que é um filme que eu adoro. Perfeito, Gabi. Gabi, te agradeço pelo tempo, tá batendo papo aqui com Mulheres no Horror. A gente está muito ansiosa, né? Todos estão ansiosos para ver mais dos seus projetos. Você é uma diretora incrível e referência Obrigada. para mulheres, principalmente realizadoras e que têm interesse em realizar ali o gênero. Então, muito obrigada pelo tempo. Obrigada a você, Gabi. Foram ótimas as tuas perguntas e foi ótimo o papo.